Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, divida com ela essa leitura. Aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Amém? Eu vou ler de novo. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui em São José dos Campos, repete em seguida, vamos lá. Porque, todo mundo, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Amém? Você crê que Deus falou isso? Quem crê? Quem crê que Deus é misericordioso? E que Deus realmente falou isso? Se você crê, desocupe as tuas mãos. E vamos dar a melhor salva de palmas que São José dos Campos e região já deu para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor, igreja. Aplaude, aplaude mesmo, aplaude. E enquanto você aplaude, vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai dizendo glória. Vai por tua conta agora. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil. Glorifique a Deus conosco. Você que está ouvindo fora do Brasil pela internet, junte-se a nós agora. Diga glória, 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 glória. Oh glória. Pai querido, todo este povo veio para ouvir a tua palavra. Toda esta multidão presente ama ouvir a tua palavra. Ninguém veio aqui por causa do homem, Senhor. Quem é o homem para falar alguma coisa? Todo este povo veio ouvir a tua palavra. Então agora, Senhor, vem com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro e fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo à distância. Retira todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Deus diz que por causa da sua misericórdia, Ele vai esquecer as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas prevaricações. E Ele não vai mais se lembrar. Esquecer mesmo. Esquecer de verdade. E Deus prometeu isso através de Jesus Cristo. Uma palavra que Ele enviou, dizendo que os pecados que nós praticamos ou fizemos, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, que Ele perdoaria de uma tal maneira, por misericórdia, não por nosso merecimento, que esses pecados, ainda que fossem terríveis, verdadeiras prevaricações contra Ele, Ele não se lembraria mais. E Deus já agia assim antes do sacrifício de Jesus. Deixa eu repetir isso.
Antes de Jesus Cristo morrer na cruz, apesar da lei ser tão rigorosa, Deus já agia com misericórdia para perdoar o pior pecador dos atos mais terríveis que tivesse praticado. Depois da cruz de Jesus Cristo, então, isso se tornou uma questão eterna, universal, uma questão que nunca mais será mudada. Depois do sacrifício de Jesus, a misericórdia de Deus age com o pior pecador. Mas para você entender como agora essa misericórdia se ampliou graças ao sacrifício de Jesus, a gente precisa ver como ele já era misericordioso no Antigo Testamento. Se você olhar naquela ótica da lei, que era olho por olho, dente por dente, pele por pele, mão por mão, pé por pé, vida por vida, onde a lei exigia justiça imediata, e na mesma proporção, quando você vê que o que vigorava naquela época era a lei do talião, e daí vem a palavra retaliação, porque é uma espécie de vingança sobre pecados. Se você vê como que Deus, debaixo daquele rigor da lei, já era misericordioso, você vai compreender que agora muito mais, e é importante que você aprenda isso, porque os pecados de hoje são do mesmo modo terríveis quanto os pecados do Antigo Testamento. E há um exemplo na palavra de Deus que realmente nos mostra isso de uma maneira bem forte, bem clara, de uma maneira bem direta, que é o caso de um menino que se tornou rei aos 12 anos de idade. Mas aos 12 anos, não se sabe por influência de quem, só podia ser do diabo. Ele já era mau. Teve um pai que foi um grande exemplo, mas este menino de 12 anos era totalmente diferente do seu pai. Tudo que ele viu o pai fazer, ele fez ao contrário. Tudo que o pai dele tinha feito para que as pessoas adorassem o verdadeiro Deus, ele foi lá e mudou tudo. E ele fez coisas terríveis. E ele vai ser, no Antigo Testamento, para nós agora, um dos maiores exemplos de que naquela época, mesmo para pecadores terríveis e notórios, Deus agia com grande misericórdia. Estou falando de Manassés, e eu gostaria que você fosse comigo até o 2º livro de Reis, no capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Quem não tiver a palavra de Deus, preste atenção. Eu vou ler, para você entender quem era esse Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Refizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Aqueles altos, os lugares elevados onde cultuavam entidades, ídolos. O pai de Manassés tinha destruído tudo aquilo, mas ele pegou, foi lá e pôs de novo. Meu pai não acreditava nessas imagens, mas eu acredito. Meu pai não acreditava nessas entidades, mas eu acredito. Meu pai não queria que você fizesse sacrifícios para essas entidades, nem oferendas nos lugares altos para essas entidades, mas eu quero fazer. Desde novo ele começou a fazer isso. Desde jovem começou a fazer isso. E diz aqui a palavra, no versículo 3. E levantou altares a Baal. Baal era um ídolo que se dizia o Deus da fertilidade, da chuva e da guerra. Baal era uma imagem que se dizia Senhor
de regiões. Baal era o deus mais popular dos pagãos. E ele foi lá e pegou aquele ídolo e fez um altar para Baal. Falou, agora eu vou servir Baal. Eu acredito nesse ídolo. O pai dele não era assim, mas ele quis. A pessoa é livre para escolher a sua fé, a sua religião. Mas ela tem que saber o que é certo e o que é errado. E esse moço, Manassés, foi e decidiu que ia servir Baal. E sabe o que quer dizer Baal? Baal quer dizer Senhor, quer dizer dono. Então, Manassés dizia, este é o meu Senhor. Aquele ídolo. Ele dizia que era o Senhor, que era o seu dono. Continuando. E fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel. Esses bosques eram exclusivos para trabalhos de feitiçaria, de magia negra. Não se fazem hoje em dia, no meio das matas, nas cachoeiras. Ele preparou aqueles bosques como lugar de sacrifício. E continuando no versículo 3. E se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Passou a adorar o sol, a lua, as estrelas, os planetas, Saturno, Júpiter, Vênus, acreditando que eram divindades. Aquela lá é Vênus, é a deusa Vênus. Vou fazer uma oferenda a Vênus. E ele passou a adorar os astros. Acreditava que os astros podiam influir no destino da sua vida. Então, ele pedia aos astros que o favorecessem aqui na terra. Seu pai não acreditava em nada disso, mas ele acreditava. Cada um é livre para acreditar no que quiser, mas a pessoa precisa saber o que é certo e o que é errado. Continuando aqui a leitura, no versículo 4 diz que esse Manassés, não contente com isso, edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém, o meu nome. Ou seja, lá no templo de Salomão, naquele templo onde não podia ter ídolo nenhum, ele foi lá e fez altares para Baal e para os seus deuses, dentro da casa de Deus. A pessoa precisa saber que dentro de uma casa de Deus não pode ter ídolo. E que Manassés fez isto. E a Bíblia está condenando. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Ele colocou altares para Júpiter, para Vênus, para os outros astros, para o deus Ra, o deus dos egípcios, o deus Sol. Fez um altar para o deus Lua, que era o deus dos babilônios. E não contente de ter profanado a casa do Senhor, colocando imagens dentro da igreja, podemos dizer assim. Não contente em colocar ídolos dentro do templo de Deus. Ele fez pior ainda. Versículo 6. E até fez passar a seu filho pelo fogo. E adivinhava pelas nuvens. E era agoureiro. E instituiu adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Isso é prevaricação. Sabendo que é errado, e continuava prosseguindo em fazer o mal aos olhos do Senhor. Feiticeiro, agoureiro, ficava olhando as nuvens e fazendo adivinhação junto com quem acreditava nisso. Tudo isso seu pai não fazia, mas ele fazia. No versículo 7 está escrito, também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então ele colocou uma imagem de escultura lá, no altar, onde tinha que estar somente Deus. Onde se devia adorar somente o Senhor, ele colocou uma imagem de escultura. E tudo isso era provocação para Deus. Versículo 8 diz,
Deus falava: e mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Então Deus fala assim: aquela casa que é só para o meu nome, aquela casa eu não vou retirar desde que vocês perseverem em fazer tudo o que eu ordenei, tudo o que eu mandei através de Moisés. Ou seja, naquela época do Antigo Testamento. Só que Manassés não está fazendo nada disso. E o Antigo Testamento é tão velho, realmente velho, que ele não podia alegar desconhecimento. É como nos dias de hoje, alguém falar assim: mas eu não sabia. Eu não sabia que dentro da casa de Deus não pode ter imagem de escultura. Eu não sabia que dentro da casa de Deus a gente não pode dividir a adoração, que só tem que adorar a Deus, e Deus é espírito, Deus é invisível. Eu não sabia. Eu não sabia que consultar adivinhos, eu não sabia que consultar entidades, fazer sacrifícios, fazer feitiços, eu não sabia que isso era pecado. A pessoa não pode alegar que não sabe, porque isso é tão antigo, é tão velho. E Deus, quando falou sobre Manassés, Deus está vendo que ele tinha pleno conhecimento e continuava fazendo mesmo assim. Quando Deus disse aqui assim, ó: tudo que eu ordenei, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo. Moisés era servo de Deus, porque fazia o que Deus mandava. Moisés não era agoureiro, Moisés não era feiticeiro, Moisés não incorporava espíritos, Moisés não adorava imagens de escultura. Moisés, Deus diz, meu servo, porque ele fazia o que eu mandava. Vamos ver essa antiga escritura, que o mundo todo sabe. Quem é que não sabe? Mas insistem em provocar a ira de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, está escrito assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então isso está escrito e todo mundo sabe, essa escritura é antiga, muito antiga. Manassés sabia, mas ele falou: eu vou fazer. Apesar de Deus proibir, não interessa, eu vou colocar uma imagem de escultura dentro da igreja. Não te cause espanto que, estando esse texto escrito também na Bíblia Católica, haja dentro da Igreja Católica imagens de escultura. E o povo, para estas imagens, dirigem orações, fazem promessas, acendem velas, queimam incenso. Não te cause estranheza Deus dar uma ordem clara, antiga, dizendo é proibido. E mesmo assim, a pessoa vai e faz. E ela acredita que está sendo religiosa fazendo isso. E na verdade está provocando a ira de Deus. Eu sei que São José está muito pertinho de Aparecida do Norte. Eu sei que pela Via Dutra aqui passa a Romaria direto. E eu sei que as pessoas vão lá e ficam olhando para uma imagem de escultura e até compram um monte de réplicas para levarem para suas casas, acreditando que são imagens sagradas, abençoadas. Você acha que Deus iria proibir uma coisa se ela não fosse abominável? E se é uma coisa proibida, por que a pessoa continua fazendo? Pensa um pouquinho. Por quê? É quando a pessoa é obstinada. Manassés era obstinado. Manassés, isso é pecado, Deus proíbe, Deus não gosta. Mas não interessa, eu acredito. Baal é o meu padroeiro. Baal é o meu protetor. Vênus é o meu protetor. Júpiter é o meu protetor. Não interessa, eu acredito.
Mas Manassés, Deus não se agrada disso. Mas e daí? Eu acredito. E a Igreja Católica, me perdoe, não quero agredir ninguém não, por favor. Mas você tem que saber o que é certo e o que é errado. A Igreja Católica ainda gasta milhões fazendo literatura para convencer os católicos apostólicos romanos que eles não adoram imagens, eles só veneram. Olha, mesmo que fosse para nem olhar para a imagem, a Bíblia está dizendo que é proibido colocar imagem de escultura dentro da casa de Deus. Mesmo que ninguém adorasse o ídolo, mesmo que ninguém venerasse o ídolo, mesmo que ninguém conversasse com a imagem, mesmo que ninguém se ajoelhasse na frente da imagem, a Bíblia está dizendo que a simples presença de um ídolo, de uma imagem de escultura, dentro da casa de Deus é abominação. E a pessoa continua fazendo, porque ela é obstinada, porque ela é teimosa. Só que ela tem que saber que vai ter que arcar com as consequências, porque isto provoca a ira de Deus. E há uma outra coisa também, amados. Quando a pessoa insiste em acreditar nos astros, no horóscopo, acreditando que os planetas podem influenciar o curso da sua vida para melhor ou para pior. Quando a pessoa acredita que os planetas podem influenciar o seu destino, ou que o seu destino estava escrito nas estrelas. Quando a pessoa começa a acreditar em pessoas que já morreram, quando as pessoas ficam lá procurando contato com os mortos, a pessoa tem que saber que isso provoca a ira de Deus e Deus proibiu. Isso é contrário à vontade de Deus. Manassés fazia tudo isso, mas ele dizia, e daí se eu acredito, é problema meu. Realmente é problema seu. Mas veja o que Deus diz aqui em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Deus falando, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Não é duro Deus não ter permitido, e mesmo assim a pessoa vai e faz. Então analise se a religião é de Deus ou não. Porque se a religião está indo contra uma ordem de Deus, um estatuto de Deus, um artigo de Deus, então essa religião não é de Deus. Você concorda comigo ou não? Não é isso? Deus não permitiu tal coisa. Manassés fazia tudo isso, você viu? Até filho ele queimou no fogo para oferecer para as falsas divindades, para as entidades. Sacrificou sangue humano para os ídolos. Tudo isso ele fez. Está errado, vai ter consequências. Ele vai sofrer muito. Deus não deixa passar isso em branco, amados. Vamos comigo no segundo livro de Reis, de volta no capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 10. O que Deus falou através dos profetas que ele iria fazer. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Olha só, Deus dizendo, como Manassés fez o povo pecar, fez essas abominações, fez até Judá pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas,
E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém, como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-eis na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até hoje. Deus falou o que ia acontecer, e que isso iria refletir não só na vida de Manassés, mas com seus descendentes também. Porque Deus prometeu: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus falou: eu vou fazer isso, inclusive com a herança de Manassés. E o pior foi profetizado, todo este mal foi determinado por Deus, e Manassés iria passar por isso. Deus profetizou que isso iria acontecer, mas Manassés não acreditou. Foi profetizado, Deus mandou profetas: fala para Manassés, fala para ele tirar os ídolos, fala para ele parar de acreditar em Baal, fala para ele parar de acreditar nos astros, fala para ele parar de fazer sacrifícios nos bosques, fala para ele parar com agouros, com adivinhação, fala para Manassés parar com tudo isso, porque já encheu a medida. Deus mandou os profetas avisarem, mas ele não fez. Agora veja o detalhe aqui no versículo 16, amados. O quanto Manassés era mau, obstinado e desobediente. E é bom que você veja isso, porque nós vamos falar da misericórdia de Deus. É bom que você veja como Manassés era um terrível pecador, para você ver como Deus vai agir depois. Continuando aqui a leitura no versículo 16. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Além dele ser idólatra, feiticeiro, agoureiro, além dele ser obstinado, além dele ser supersticioso, além de tudo, ele era assassino, matava pessoas por nada. Derramou muito sangue inocente, até que Jerusalém de ponta a ponta tivesse sangue de pessoas que não deveriam morrer, e ele matou. Olha que pessoa terrível é este Manassés. A palavra aqui no segundo livro de Reis, capítulo 21 mesmo, no versículo 17, diz que os outros atos de Manassés, e tudo quanto fez mais, e quanto ao seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? O versículo 18 termina dizendo: e Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então Manassés chegou um dia e morreu. O livro de Reis está dizendo que tão somente chegou um dia e ele morreu. Morreu com 67 anos de idade. Tinha 12 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Israel. Então ele morreu com 67 anos de idade. Morreu jovem, não é? Morreu. Só isso que diz o livro de Reis. Você acha que Manassés foi salvo? Ou você acha que Manassés foi para o inferno? Por tudo isso que ele fez aqui, ele morreu. Quem acha que ele foi salvo? Levante a mão. É uns 3, 4. Quem acha que esse miserável está queimando no inferno até hoje? Levante a mão. Todo mundo torcendo para ele ir para o inferno. Mas aí é que está a misericórdia do nosso Deus. Manassés foi salvo. Quem acredita que ele foi salvo porque eu estou falando? 1 ou 2. Você não acredita que ele foi salvo? Eu estou falando que ele foi salvo. Você acredita que ele foi salvo? Uns 4 acreditam. Mas
Agora não eu. A palavra de Deus vai mostrar que ele foi salvo, amém? Pastor, você está brincando, esse cara foi salvo. Eu não quero encontrar com esse cara no céu de jeito nenhum. Então é você que não vai ser salvo depois. Porque no céu, para o paraíso ele foi. E eu vou te mostrar agora na palavra de Deus. Vá comigo no segundo livro de Crônicas, que conta a história completa de Manassés. No capítulo 33, tá bom? E nós vamos ler a partir do versículo 11. Ele vai sofrer antes de morrer, hein? Escuta só. Vamos ler comigo. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Antes de morrer, o exército da Síria cercou Judá e Jerusalém e prendeu esse ímpio rei Manassés e levou para a Babilônia. Quando ele ficou lá, aprisionado na Babilônia, entre espinheiros, sofrendo, ali ele começou a lembrar de quantas e quantas vezes Deus mandou profetas conversar com ele e dizer: Manassés, para com isso, assim diz o Senhor. Ele começou a se lembrar de todas as oportunidades que ele teve e não aproveitou. Por isso perdeu tudo, e provavelmente iria ser assassinado na Babilônia agora. Está aprisionado entre espinheiros. Mas ele ficou tão angustiado por ter feito tudo errado. Ele ficou tão angustiado por ter feito coisas que provocavam a ira de Deus. Quando ele viu que todo aquele mal veio sobre ele, bateu o arrependimento. Leia comigo a partir do versículo 12. E ele, Manassés, angustiado, lá na Babilônia, hein? Orou deveras ao Senhor, seu Deus. E humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Humilhou-se muito. Olha só, angustiado. Orou deveras, quer dizer muito, orou deveras ao Senhor. Não para Baal, não para os astros, não para os ídolos, não para os protetores, não para as entidades. Ele orou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ah, Deus do meu pai Ezequias, o meu pai Ezequias acreditava em ti, Senhor, e eu fui um idiota em não acreditar, eu fui um idiota em fazer tudo que te desagradava, eu fui um idiota em desobedecer, por isso que todo esse mal veio sobre mim. Ah, Senhor Deus do meu pai Ezequias, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ó Deus de Davi, me perdoa. E ele se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Versículo 13 diz: ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica. Oh, glória! Se não tivesse escrito, eu não ia acreditar nesse meu Deus. Eu só acredito porque está escrito aqui, que esse ímpio Manassés, depois de ter pintado e bordado, ter aprontado tanto, só porque ele, agora que perdeu tudo, está na pior, só porque agora realmente a mão de Deus pesou nele, só porque agora ele se arrependeu e orou, Deus se aplacou. Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Isso é maravilhoso, amados. Eu estou lendo isso no Antigo Testamento. Não estou lendo no tempo da graça, não. Camarada matou, sacrificou o próprio filho para uma imagem de escultura, para uma entidade. Fez feitiçaria no país inteiro. Colocou até ídolos na casa de Deus. Aprontou o diabo. Só para Deus ele não dava glória. Ele fez tudo errado. E agora ali ele se arrepende, ora, se humilha
e Deus ouviu a sua súplica. Ele está arrependido e Deus ouviu a sua súplica. E olha só o que Deus fez, continuando a leitura do versículo 13. E o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Oh, glória! O homem teve a felicidade de ter mais uma oportunidade. Depois de tudo que ele fez, Deus ainda deu essa oportunidade e ele aproveitou. Eu sei que você não é feiticeiro que nem Manassés. Eu sei que você não é agoureiro como ele. Ou talvez até seja. Não sei. Eu sei que há pessoas aqui que verdadeiramente são idólatras e acreditam em várias imagens, em vários protetores. Mas talvez você não seja tão devoto quanto Manassés era. Eu sei que há pessoas aqui que abrem o corpo para receberem espíritos e entidades e sabem que estão trabalhando com a esquerda. Sabem que estão trabalhando com Lúcifer. Fizeram até pacto de sangue com o diabo. Eu sei que há pessoas aqui que já ralaram os joelhos subindo escadaria para cumprir promessa para ídolo. Talvez você não seja tão idólatra quanto Manassés foi. Talvez você não seja tão supersticioso quanto Manassés foi. Penso eu que você não é assassino como ele foi, nem matou inocentes. Já é horrível matar um culpado, quanto mais matar um inocente. Talvez você não tenha sangue nas suas mãos. Ou talvez até tenha. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que tenha sangue nas mãos. Mas a grande maravilha disso tudo é que hoje você não está num terreiro de Umbanda. Hoje você não está num templo consagrado a uma imagem de escultura. Hoje você não está num terreiro fazendo um trabalho, nem numa encruzilhada. Agora você não está também num cemitério ou dentro de qualquer centro, mas você está na casa do Deus Todo-Poderoso. A grande maravilha é esta, que Deus te trouxe aqui para dizer: eu serei misericordioso para com as tuas iniquidades, para com as tuas prevaricações, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas você tem que fazer o que Manassés fez oficialmente. Manassés reconheceu que só o Senhor é Deus. Aí olha o que ele fez, amados. Porque depois que você se converte, depois que você se arrepende, depois que você entrega a vida para o Senhor, tem que ter as obras. Porque a fé sem obras é morta. Depois que você se rendeu ao Senhor, reconheceu que só Ele é Deus, entregou tua vida para Jesus, tem que ter as obras que provam que só Ele é Deus na tua vida. Senão não adianta. Vamos ler o versículo 14? Depois que Manassés se converteu, e depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Ele tirou os ídolos, depois que se converteu. Tirou as imagens de escultura do templo. Às vezes a pessoa se converte, mas não tirou as imagens de casa ainda. Nem do automóvel. Continua com aquele santinho pendurado lá no retrovisor. Ou no painel do veículo, aquela imagem de um antigo protetor.
A pessoa, depois que reconhece que só o Senhor é Deus, depois que a pessoa se converte, deixa as entidades, deixa os espíritos, deixa a idolatria, ela tem que fazer uma limpeza na casa. Você está entendendo isso? Tem que fazer uma limpeza completa. Tem que ter a obra. Vai escutando. Manassés, ele fez essa limpeza na casa. Aí diz aqui o versículo 18, ó. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques, e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E aí diz, e dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Manassés, ele morreu. Mas olha só, tudo que ele fez antes de morrer, ele se converteu. Agora, a palavra que eu li está dizendo que todos os atos de Manassés, os outros atos, estão escritos nos livros dos videntes. Está tudo detalhado, os rituais de feitiçaria que ele fazia, os rituais de adivinhação, como que ele adivinhava pelas nuvens, como que ele consultava os astros, está tudo detalhado, os pecados que ele cometia, quais eram os seus protetores, os ídolos que ele venerava, está tudo nesse livro dos videntes. Agora vai procurar o livro dos videntes. Vai procurar o livro dos videntes, você não vai achar, porque já no Antigo Testamento, Deus era misericordioso. E ele já dizia, dos seus pecados não me lembrarei mais. Tudo foi apagado, você não vai achar mais nada. Manassés morreu salvo. Tudo porque ele se arrependeu de todos os pecados que praticou. É maravilhoso você saber disso. Sendo que esta palavra está no Antigo Testamento. Deus agora esquece-se de tudo. Sabe o que quer dizer Manassés? Eu quero que você pegue aqui esse versículo 20. No segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo 20. Circule o nome Manassés. Anote o que quer dizer Manassés. Você não vai acreditar. Coisa mais linda. Anote. Manassés quer dizer motivo para esquecer. Faltava um motivo, não é? Faltava um motivo para Manassés. Para Deus esquecer os pecados de Manassés. Além da misericórdia, qual o motivo que tinha? Faltava um motivo. Esse motivo para esquecer não existe mais. Esse motivo para esquecer, Deus já providenciou. Hoje o motivo para Deus esquecer realmente foi o sangue poderoso que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Todo aquele sangue é um motivo forte de Deus para se esquecer dos seus pecados e nunca mais lembrar. Hoje, por causa do sangue de Jesus, Deus é que nem aquelas 3 velhinhas. Uma estava com a vassoura na mão e falou assim: você sabe que eu não me lembro se eu já varri a casa ou vou varrer? Aí outra velhinha estava com a panela na mão e falou assim: sabe que eu não lembro se eu ia lavar essa panela ou se eu já lavei? Aí a terceira velhinha falou: ih, vocês estão ficando velhas, isola! E tem alguém batendo na porta, vai ver quem é. Deus está mais esquecido que essas 3 velhinhas. Porque o sangue de Jesus Cristo é o motivo para lhe se esquecer de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades, de todas as suas prevaricações. Se Deus quisesse se lembrar, Jesus Cristo deu um motivo forte para ele esquecer para sempre. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Agora é você que tem que dar um motivo para Deus esquecer. O que foi que Manassés fez para Deus
ouvir a sua súplica, se aplacar para com ele. Vamos falar sério, você já sofreu bastante por causa das tuas abominações, prevaricações e por causa dos seus pecados. Já sofreu muito. É ou não é? Já sofreu. Manassés, em vida mesmo, pagou caro. Você já pagou caro por ter servido as entidades, os ídolos, por ter sido uma pessoa supersticiosa, por acreditar em imagens. Você já pagou caro. Pagou ou não pagou? Pagou. Já pagou. Como Manassés também pagou. Hoje você está ouvindo esta palavra, onde Deus agora tem um motivo para esquecer. Se no Antigo Testamento, debaixo do rigor da lei, o Senhor já era misericordioso, imagine agora que Deus tem motivo para esquecer. A morte do Senhor Jesus foi um ato verdadeiramente que abalou o céu. Abalou de uma tal maneira que o sol se escureceu e a lua não deu a sua luz. A morte de Jesus foi algo tão trágico que Deus não consegue pensar em outra coisa. Quando você pega este motivo que Deus tem para pensar, que é a morte de Jesus, quando você se apega com o sacrifício de Jesus, quando você se humilha, veja que Manassés fez isso. Manassés, ele orou ardentemente ao Senhor, orou deveras ao Senhor. Manassés, ele se humilhou diante do Senhor e reconheceu que só ele é Deus. Aí Deus o restaurou. Se você agora orar ao Senhor, se você se apegar com Deus e se humilhar com Ele, se humilhar mesmo, deixar de lado oposição, deixar de lado imagem pública, parar de se importar com o que os outros vão pensar, se você verdadeiramente se humilhar diante do seu Deus e crer que só o Senhor salva, se você fizer isso, Deus em Jesus Cristo tem um motivo que foi somado à sua misericórdia para que nunca mais ele se lembre dos seus pecados. Por isso, eu vou fazer agora um convite muito sério. Esse convite, bem respondido, vai alterar a história da sua vida. Você pode ter sido o pior pecador, a pior pecadora. É assim que o nosso Deus faz. Se a pessoa se arrepende, se a pessoa ora deveras, se a pessoa se humilha, se a pessoa reconhece que só Ele é o Senhor, e se rende totalmente, se entrega, se a pessoa faz isso, Ele ouve prontamente, Ele aplaca a sua ira, Ele abençoa aquela vida e restaura a pessoa. Se você fizer isso agora, principalmente porque neste momento Deus tem um motivo para te abençoar. Deus tem um motivo para perdoar os teus pecados. Se você usar este motivo e falar para Deus, meu Deus, o Senhor já era misericordioso antes de Jesus morrer na cruz. Chegou ao ponto de salvar Manassés, porque ele se arrependeu, se humilhou e creu só no Senhor. Quanto mais agora, meu Deus, com este motivo que Jesus Cristo deu para o Senhor me perdoar. Se você crer que Jesus Cristo é um motivo de Deus para Ele esquecer todos os teus pecados serão apagados. Todos. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui. Olha que coisa linda. Você pode ser o maior pecador, a maior pecadora, pode até ter sangue nas mãos. Mas se você se apegar agora com esta palavra, crer na misericórdia do Senhor, e crer que Jesus Cristo é o motivo para Ele esquecer todos os seus pecados, por piores que sejam,
Você pode ter até falado mal do caminho, pode até ter apedrejado igrejas, pode ter falado mal dos servos do Senhor, pode ter feito o que for. Pastor Jorribe, eu quando não gostava de vocês, eu falava mal de tudo. Será que eu não blasfemei contra o Espírito Santo? Tudo que você fez, tudo que você falou, é porque você não conhecia esta palavra. Deus, ele leva em consideração os tempos da ignorância, viu? Pode ter certeza. Quando você não sabia de nada e pecou, Deus não vai requerer coisas que você fez quando nem sabia direito o que estava fazendo, o diabo te usando. Mas agora você ouviu a palavra. Se você entregar tua vida para Jesus neste momento, o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo o pecado. E nunca mais Deus vai se lembrar de qualquer dos atos que você praticou de antes de hoje. Daqui para trás, a sua vida vai ser apagada. Os seus pecados vão ser apagados. Você pode até estar respondendo o processo na justiça dos homens, mas na justiça de Deus, daqui para trás, todos os seus pecados serão apagados e Deus não vai se lembrar mais. Tudo que você tem que fazer é agora, porque ouviu esta palavra. Porque Deus falou contigo o que pode e o que não pode. Agora você viu a verdade. Se você agora entregar tua vida para Jesus, este milagre de novo nascimento vai acontecer com você. Então eu pergunto aqui para esta multidão, ouvindo esta palavra, quem quer receber Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Pastor, eu quero. Todos que querem, ergam as mãos assim. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Vem, sai do seu lugar. Peça licença para o povo. Vem se humilhar diante do Senhor teu Deus. Manassés se humilhou diante do Senhor. Vem aqui para frente, vem se humilhar diante do Senhor seu Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor. Olha quanta gente que está vindo, venha. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor. Enquanto você está vindo, eu quero chamar você que está desviado ou desviada. Olha o detalhe. Manassés nasceu num berço de fé. O seu pai Ezequias foi uma bênção. O homem foi salvo e viveu na verdade. Manassés nasceu na verdade, mas se desviou para a mentira. Mas mesmo estando desviado e fazendo coisas horríveis, Deus mostrou a sua misericórdia. Se você está desviado ou desviada, Deus te trouxe aqui hoje para mostrar a sua misericórdia. Então você precisa tão somente se humilhar diante do Senhor teu Deus, porque você já crê nele. Desde que você se desviou, a sua vida só piorou. Mas hoje Deus está dizendo, eu te trouxe aqui. E se você se humilhar na minha presença, eu vou restaurar a tua vida. Você que está desviado ou desviada, saia do teu lugar. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo. Vem para cá. Vem se humilhar diante do Senhor seu Deus. Oh glória, venha. Venha. Você que está sem igreja, vem para cá, vem se humilhar, pede licença para a multidão. Vem se humilhar diante do Senhor teu Deus. Vem aqui para frente. Pede licença, vem. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Amados, amadas, o
Espírito Santo está me cobrando, porque ele testifica no meu coração que há mais pessoas aqui que ainda não se renderam exclusivamente ao Senhor, e desviados que ainda não retornaram, e Ele está chamando essas pessoas para virem aqui na frente. Quando o Espírito Santo chama, você não pode ser obstinado, não pode ser rebelde. Saia do seu lugar e venha aqui para frente, enquanto Deus está te dando esta oportunidade. Vem para cá. Venha para cá enquanto Ele está te dando mais esta chance. Oh, glória, Ele te ama, vem aqui para frente, Ele te ama. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, Ele te ama muito, vem para cá. Venha, venha, venha. Oh, glória, Ele não desistiu de você. E o Espírito Santo está chamando pessoas que estão tão fracas na fé, que já não conseguem mais seguir direito o Senhor Jesus. Pessoas que já acreditam que Jesus é o único Salvador. Muitos até se batizaram nas águas. Muitos até já se batizaram nas águas. Mas não estão conseguindo seguir o Senhor Jesus. Vem aqui para frente, o Senhor está te chamando. Vai vir o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. A cura hoje é completa, não é só do teu corpo. É da tua fé também. É da tua vida cristã, é da tua vida espiritual. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Porque nós vamos clamar e vai ser grande a obra que Ele vai fazer na tua vida. Pastor João Ribe, eu estou com tanta vontade de ir aí na frente. Eu estou com tanta vontade de suplicar a misericórdia de Deus, porque eu ando com a minha consciência muito culpada, muito atormentada. Eu estou sem forças para deixar algumas coisas que estão me atrapalhando. Eu preciso da ajuda de Deus. Então vem se humilhar na presença do Senhor. Vem para cá. Vem se humilhar na presença de Deus. Você vai dar o testemunho que nem Manassés. Só o Senhor é Deus. Deus é verdadeiro na minha vida. Deus é real na minha vida. Deus é fiel na minha vida. Clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha súplica. Veja que Manassés, apesar de tudo, tornou a ser trazido a Jerusalém, tornou a ser rei de Judá, tornou a ter o reino. Deus vai te dar tudo, desde que você venha e se humilhe na presença do Senhor. Se você está querendo algo mais de Deus, se você diz assim hoje, Pastor João Ribe, eu não me conformo com a minha vida cristã. Eu quero mais de Deus, pastor. Eu quero mais, eu quero ver mais. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Porque você vai ver a glória de Deus na tua vida. Você vai ver se hoje o Senhor falou contigo ou não. Venha aqui para frente que você vai ver a obra que Deus vai fazer. Venha para cá em nome de Jesus. Você que está querendo ver este algo mais na tua vida cristã, vem aqui para frente. Oh glória. Deus não mudou. Continua misericordioso. E agora Ele tem um motivo especial para te abençoar, que é o sacrifício de Jesus. Agora Deus tem um motivo especial para te atender. Jesus falou assim, naquela noite em que Ele foi traído. Ele falou assim, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, em oração, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no fim. Jesus Cristo disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Agora Deus tem um motivo especial para atender a sua oração. Quando você ora ao Pai e menciona o nome de Jesus, Manassés, Deus tem um motivo para se esquecer dos teus pecados, apagar as tuas transgressões e conceder aquilo que você está pedindo. Se para com Manassés, ele foi misericordioso e salvou, imagine o que ele não fará contigo por causa do sangue de Jesus. Se Manassés entrou no paraíso, imagine o que ele não fará contigo. Oh glória! Confia na misericórdia deste Deus. Confia no amor deste Deus. E confia no motivo que Ele tem para te perdoar e te abençoar agora. É um motivo muito forte. Se tem mais alguém que está querendo vir para frente, aproveite agora, enquanto eu chamo as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Pessoas que estão ouvindo à distância pela internet. Pessoas que estão ouvindo no aparelho de som. Você quer entregar tua vida para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador, se ajoelhe aonde você está. Junte-se a nós aqui em São José dos Campos. Junte-se pela fé a nós. Porque Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Manassés estava orando lá na Babilônia. Pessoas estão me ouvindo na Austrália, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, na América do Sul, na África. Pessoas pela internet, longe, longe, estão ouvindo esta palavra. Manassés estava longe também lá na Babilônia. E ele orou deveras ao Senhor. Ele se humilhou perante o Senhor. Ele suplicou e Deus ouviu a sua súplica. E Deus restaurou a sua vida. E Manassés realmente mudou de vida, tirou tudo que atrapalhava a vida dele. Você que está ouvindo à distância, você que está na Babilônia, se ajoelhe aonde você estiver. Como nós vamos nos ajoelhar aqui, em São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil. Você que está dirigindo e quer entregar a tua vida para Jesus, ouvindo esta mensagem pela rádio, não precisa parar o veículo, não. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui em São José dos Campos. Cada pessoa, coloque a mão direita assim sobre o coração. Cada pessoa agora se humilhe diante do Senhor com arrependimento. Peça perdão. Peça perdão de coração. Isso é muito profundo. Deus, Ele está te contemplando agora. Deus está vendo as tuas lágrimas. Deus está olhando o teu coração. Mostra o teu arrependimento no coração. Oh, glória. Basta o pecador, a pecadora, mostrar arrependimento, pedir perdão, se humilhar diante dele, e ele perdoa. Ainda mais agora que ele tem o motivo do sangue de Jesus Cristo. Oh glória. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, ore, meu Deus e meu Pai. Eu estou me humilhando diante de Ti. E de joelhos te peço perdão. Apaga, Senhor, as minhas transgressões e me purifica pelo sangue de Jesus. Meu Deus da glória, meu Deus de misericórdia, todos os pecados que eu pratiquei, que te provoquei a ira, eu sei, Senhor, que muito sofri por causa disso. Mas o Senhor
com seu grande amor, com a sua grande misericórdia, me trouxe aqui para me perdoar, para exercer a sua misericórdia na minha vida. Quanto mais agora, com um forte motivo que o teu filho deu para o Senhor me perdoar. Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas transgressões. Me purifica com o sangue de Jesus e apaga a história dos meus pecados. Limpa a minha mente, limpa a minha consciência. Apaga, Senhor, os meus pecados nos livros das obras e confirma o meu nome no livro da vida. A partir de agora, eu creio que o Senhor aplacou a sua ira contra a minha vida. A partir de agora, eu creio que o Senhor me restaurou e principalmente pelo forte motivo do sacrifício do teu Filho Jesus, o Senhor nunca mais se lembrará dos meus pecados. Meu Deus da glória, neste momento, eu tomo posse do meu perdão e da minha salvação. Eu quero que do mesmo modo que o Senhor restaurou Manassés no reino e ele voltou a governar, eu quero que o Senhor me restaure no seu reino. Mas o governo eu entrego totalmente nas tuas mãos. Pai bendito, tudo que eu quero é que o Senhor me restaure no seu reino e me dê, desde agora e para sempre, a alegria da minha salvação. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.